Boa tarde aos amigos e amigas. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão. Então, irmão, o assunto que a gente tá levando em pauta é sobre a falta de entendimento das pessoas para o que é regime livre e regime fechado, regime democrático e regime comunista. As pessoas não sabem o que significa um regime do outro, porque não é ensinado isso aí a eles. E esse conhecimento, irmão, ele é muito importante para que as pessoas possam exigir um regime democrático. Exigir. Só que para ele fazer essa exigência, ele tem que ter uma lei adequada. Porque a exigência do regime democrático tem que ter uma lei apropriada para isso. Porque não adianta você exigir um regime democrático numa lei que não tem essa capacidade de fornecer democracia a você. Então hoje nós temos a lei incorruptível de Cristo, que é uma lei apropriada para você fazer essa exigência. Por isso que a gente está declarando aí para você, pela primeira vez, o que é regime democrático e o que é regime comunista. Como eu falei pela manhã, não existe nenhum regime da Terra que seja realmente democrático. O que assemelha um pouco a democracia é o regime americano, mas ele não é um regime democrático, como eu falei, porque a forma de comando dele é única. Em outras palavras, é um regime, é um governo autoritário, né? É um governo autoritário, onde só há uma ordem, só há uma lei, ou seja, você não tem outra opção de lei. Quando a pessoa não tem uma opção de lei, uma outra opção de lei, irmão, aquela lei que ele vive ele tem que viver ela mesmo. Não tem como, porque você não tem outra opção. Então isso aí se constata um regime comunista, irmão. E esse modelo de regime, ele opera em toda a Terra. Então a partir de agora, irmão, saiba o que é um regime democrático. Porque agora tem como você exigir isso. E só que você não pode fazer essa exigência separado da lei de Deus, da lei incorruptível de Cristo, porque ela é apropriada para estabelecer esse regime na Terra. Então, quando você aprender a discernir entre regime comunista e regime democrático, e agora é possível você fazer isso, antes não era, porque só tinha um regime para você optar, só uma lei, só uma forma de comando. Agora não. Agora você tem uma outra opção para forma de comando, para outra lei, para outra moeda. Enfim, agora você tem a opção. Então agora você pode exigir um regime democrático. Mas como eu já falei, para você fazer exigência, essa exigência você tem que ter o suporte da lei incorruptível de Cristo. Por que isso? Porque se você exigir, certamente eles não vão ter capacidade de fornecer a você. Porque a forma de comando deles e a lei que eles fazem é apropriada para estabelecer um regime comunista, não um regime
democrático. Somente tem capacidade de estabelecer na sua vida um regime democrático quem passa a obedecer à lei incorruptível de Cristo. Porque essa democracia, irmão, ela vem de Deus. Essa liberdade, ela vem de Deus. Então você pode exigir, se você tiver o suporte dessa capacidade vinda de Deus. Eu vejo aí, irmão, muitas pessoas já começam aí a se despertar para exigir direito das autoridades, dos governos, filmando determinadas situações, tipo a interferência do setor público na vida privada das pessoas, que identificado aí todo autoritarismo do regime que opera, que é um regime comunista, como se as pessoas fossem escravos, que na verdade é, irmão. É um regime que escraviza as pessoas. Então eles tratam as pessoas como escravo. Porque na verdade é mesmo, irmão, né? Então não adianta, irmão, você estribuchar para um lado e para outro. Porque você vive um regime comunista, um regime autoritário, que as autoridades têm todos os direitos, juntamente com o grupinho do consórcio, e você tem todos os deveres. Então é desse jeito que funciona. Isso só vai mudar quando você ter o suporte da lei incorruptível de Cristo. Se nós implantarmos uma base aqui nessa cidade, irmão, essa democracia que vai se revelar aqui, ela vai influenciar você aí na sua cidade. Porque ela é tão forte, tão poderosa, a ponto de refletir por aí. Mas isso só é possível se nós implantarmos um regime democrático por aqui. Aí sim. Aí é possível você ser beneficiado com o reflexo desse poder que vai se revelar aqui. Como eu falei, aí vai continuar um regime comunista. Por quê? Porque vai operar um único comando, do maior para o menor. É um regime comunista. Vai circular uma única moeda. Isso é característica do regime comunista. Só vai circular duas moedas para quem estiver nessa cidade. E dois comandos também para quem se encontrar nessa cidade. Então essa democracia verdadeira, ela só vai se revelar aqui. Se eu tenho que ir para aí? Não. Não é preciso. Mas se você formar um vínculo, lembrando que se você formar um vínculo, ou seja, um intercâmbio, essa liberdade que vai se revelar aqui, ela vai influenciar diretamente os seus negócios, sua família, a sua vida privada. Porque, como eu já falei, irmão, vai ser instalado um fundamento aqui, uma estrutura fundamental, como nunca se viu. Que todos os negócios vão ficar refém desse fundamento. E mais que isso, porque não é só na área financeira que vai se fundamentar esse fundamento, é também na área espiritual. Em outras palavras, a sua paz aí, ela vai ser influenciada pela paz que vai ser gerada por aqui. Então tem que haver uma ligação para que você possa se beneficiar dessa riqueza. Porque se trata de uma riqueza, irmão, nos dois sentidos. No sentido financeiro e no sentido espiritual. É nos dois sentidos. Ou seja, a gente vai ficar... vai fundamentar os dois poderes por aqui, irmão. Não é um só, não. É o poder no sentido físico e também no sentido espiritual. Em outras palavras, uma moeda privada como referência,
que vai substituir o dólar, e um comando conjugado também como referência, que vai operar duas ordens, do maior para o menor, do menor para o maior. Então é os dois poderes, na área física e na área espiritual. Então tudo vai ficar dependendo desse poder que vai se revelar aqui, porque o fundamento que vai ser feito aqui é nos dois sentidos, no sentido físico e no sentido espiritual. Então é um poder que todos vão ficar sujeitos a ele, irmão. E essa sujeição não é na área física, é na área espiritual, principalmente. O poder maior ele vai ser na área espiritual. E aí ele vai refletir na área física. Então, é essa forma de comando que vai operar aqui, que são as duas, né? Do maior para o menor, do menor para o maior. Ela vai se firmar por aqui e vai refletir no comando da sua cidade. E tudo isso aí, irmão, é para estabelecer direito para a pessoa humana em todos os sentidos. Então, o principal alvo de tudo isso aí, irmão, é a pessoa humana. É o ser humano. Para melhor, claro, né? Tudo é para salvar o ser humano. É para proporcionar dias melhores no viver humano, né? O nosso trabalho, irmão, ele é rejeitado justamente por isso. Porque o próprio Jesus, ele foi crucificado justamente por priorizar os direitos do ser humano. Então, todos aqueles que lutar para o bem-estar do ser humano, ele vai ser penalizado pelo próprio ser humano. Lógico, a serviço do capeta, claro, né? Porque as leis que operam, irmão, ela não trabalha, ela não opera para dar direito ao ser humano. Porque são leis diabólicas. E aí, quando se revela alguém a favor do ser humano, a própria lei é usada para penalizar ele. Por isso a necessidade de nós ter uma lei própria para beneficiar o ser humano, que é a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei apropriada para beneficiar o ser humano, para dar direito para ele. Inclusive a quem luta pelo direito do ser humano. Hoje eu já estou amparado pela lei incorruptível de Cristo, que é a lei que protege o ser humano, né? Porque nós também somos seres humanos, então nós precisamos nos beneficiar dessa lei para exigir direito a outros, né? No lugares dos deveres. Nós não temos, ainda não estamos tendo esses direitos como deveria, mas a gente tem esperança de algum dia conseguir, porque esse direito ele vem da lei incorruptível de Cristo. Ela está enfraquecida por falta de pessoas para os observar, para os obedecer. Então, quando as pessoas começarem a obedecer essa lei, ela vai ganhar força e autoridade interpretativa para nos garantir direito, né? Como nunca a gente teve. Isso vai ser para mim e para todos que os aceitar, né? Direito de viver, direito de prosperar, direito de ser feliz. É direito como nunca se viu, irmão, né? A pessoa humana. Atualmente, o direito é dado à estrutura jurídica, porque a lei que opera é a lei corruptível, apropriada para isso. Mas chegou a lei incorruptível de Cristo, que é a lei apropriada para dar direito à pessoa humana. E quando essa lei ganha força,
E aí o ser humano vai ganhar capacidade de exigir direito e de ter direito por meio da própria lei apropriada para isso. Então, irmão, são maravilhas que estão chegando para nós pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Então, irmão, que Deus possa abençoar todo mundo. Mais uma gravação, mais um vídeo. Boa tarde a todos.